Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar sobre saúde para todos, na unidade 2 aí do nosso livro de ciências, na página 26. Então, dando início aí às nossas aulas de ciências, nós temos aí a imagem na unidade 2 e algumas questões aí para a gente dialogar e refletir um pouco sobre essas questões aí. Observando a imagem, então, podemos responder as seguintes questões. Quais as principais diferenças de comportamento entre as crianças e os adolescentes mostrados no lado esquerdo da imagem e aqueles mostrados no lado direito? Então, nós temos aqui do lado, o nosso livro aí, do lado direito, nós temos as crianças que estão aí geralmente dentro de casa, ou às vezes até mesmo fazendo aí uma comunicação via eletrônica, né? Então, as principais diferenças de comportamento aí dessas crianças e adolescentes, mostrado do lado esquerdo da imagem, e as mostradas do lado direito. No caso aqui do lado esquerdo, aqui nós temos as crianças que estão brincando ao ar livre, né? Então, essas diferenças nós temos aí. As crianças do lado esquerdo da imagem estão apresentando um comportamento aí mais saudável, pois estão brincando ao ar livre. E do lado direito da imagem estão aí se sintonizando aí eletronicamente, se comunicando através da nossa tecnologia, porém isso acaba causando um desconforto, né? Na forma de sentar, na forma de se movimentar. Então a diferença entre essas crianças do lado esquerdo e do lado direito é essa, né? Precisamos estar em movimento para que temos uma saúde aí, vamos dizer, mais saudável. Algumas doenças que existem atualmente não existiam ou eram menos frequentes quando seus avós tinham a sua idade. Você conhece alguma dessas doenças? Como elas podem estar relacionadas aos comportamentos exibidos pelas pessoas ilustradas à direita na imagem? Então, que tipo de doença que nós podemos ter observando essas imagens aqui, onde as crianças, adolescentes aqui estão lidando com essa situação aqui? Que tipo de doença podemos ter aí, está relacionado com essa forma de vivência aí, né? De comportamento aí, né? Então, nós temos aí algumas doenças que podem ser citadas, a insônia, a estresse, lesão por esforço repetitivo. Então, nós temos aí alguns hábitos de vida modernos, mostrado aí à direita nessa imagem, como o uso excessivo de computadores e outros aparelhos eletrônicos, longa jornada de trabalho, né? Faz com que então essas pessoas podem adquirir essas doenças aí, insônia, estresse, né? Problemas aí, vamos dizer assim, de coluna, porque as pessoas sentam às vezes inadequadamente, e isso acaba então afetando aí a nossa saúde. Nessa unidade aqui, nós vamos aprender sobre fatores de risco, tá? Sobre fatores de riscos para doenças verminosas, vamos falar sobre viroses, doenças causadas por bactérias, doenças causadas por protozoários e doenças da modernidade, tá bom? Então, na página seguinte, vamos falar sobre saúde e doenças. O que você tem para contar sobre saúde e doença, pessoal? Muitas vezes ouvimos pessoas, né? Muitas vezes ouvimos pessoas comentarem que têm uma vida saudável, pois raramente adoecem.
Para você, o que é uma vida saudável? Por quê? Então, nós podemos dizer que a saúde não é definida apenas pela ausência de doenças, mas envolve outros tipos de bem-estar. Aqui, então, nós temos que expor as nossas opiniões, considerando a vida saudável de cada um e observar o seu dia a dia. Então, a saúde envolve diversos aspectos e um deles é a ausência de doenças. As doenças prejudicam o funcionamento do corpo e podem ter diversas causas. Algumas doenças são causadas por organismos, como vermes, vírus, bactérias e protozoários. Outros podem ser resultado dos nossos hábitos de vida. Você já sabe que a higiene deve fazer parte de nossa atividade diária. O cuidado com o próprio corpo, a higienização dos alimentos, bem como dos ambientes domésticos e públicos, são atitudes que ajudam a evitar doenças. Elas impedem a contaminação do nosso corpo ou do ambiente por organismos causadores de doenças, preservando assim a nossa saúde. A poluição do meio ambiente também prejudica a nossa saúde. Os governantes têm a obrigação de fornecer os serviços de tratamento da água, de rede de esgoto e de recolhimento dos resíduos sólidos, isto é, de proporcionar infraestrutura básica para a população. Ainda há muitas pessoas que não têm acesso a esses benefícios e estão mais expostas aos riscos de contrair diversas doenças. Porém, a responsabilidade pela preservação do ambiente é de todos os seres humanos. O bem-estar da sociedade depende também de atitudes conscientes e responsáveis dos seus cidadãos, como não jogar lixo em rios e outros lugares inadequados. Então, pessoal, nesse texto aqui, a nossa saúde depende das nossas atitudes também, depende do nosso comportamento como cidadão. Nós temos aí algumas imagens mostrando aí, o comportamento que a gente tem que ter diariamente, lavar as mãos com água e sabão, eliminando micro-organismos, principalmente agora que nós estamos nessa pandemia aí, lavar as mãos frequentemente, usar máscara, e manter o distanciamento, E aqui embaixo aqui nós temos aqui um córrego poluído. Olha, veja que situação, um córrego aqui todo cheio de lixo, esgoto, correndo a céu aberto aí, colocando a nossa saúde aí em risco. Na página 29 aí, nós temos uma atividade onde vocês vão observar essa imagem e depois vão estar aí respondendo as atividades a seguir, tá bom? Faça a leitura com atenção para que possamos, então, responder essas atividades. Na página 30, vamos falar sobre verminosas, Aqui nós vamos falar sobre vários tipos de vermes, que são verminosas, Nós vamos falar sobre alguns tipos de verminoses, conhecido como aí o ancilostomose ou amarelão. Nós vamos falar sobre as caridias, esquitossomo, vários, Vamos falar sobre a tenias. Então, sobre várias verminosas aí que está no nosso dia a dia aí, que a gente tem que estar atento a isso aí, para que a gente não contraia nenhum tipo de verminose aí, para manter a nossa saúde adequada. Então, na página 30 nós temos uma pergunta. Você já teve ou conhece alguém que teve uma doença causada por vermes? Então, se alguém conhece aí, ou se alguém não sabe o que são vermes, vamos entender melhor o que é então. O que são vermes? Os vermes podem se hospedar no organismo dos seres humanos ou de outros seres vivos, como bois, aves, peixes, insetos e até planta, e dele retiram os nutrientes que necessitam para sobreviver, causando prejuízo à saúde do seu hospedeiro. As doenças causadas por vermes
em seres humanos são chamados verminoses. Pessoas com verminose costumam ficar abatidas e precisam procurar um profissional da saúde para receber tratamento adequado. Como os vermes entram em nosso corpo? O ciclo de vida da maior parte dos vermes é constituído de 3 fases. Ele tem a fase ovo, larva e a fase adulta. Os seres humanos podem ser contaminados por ovos de vermes ao ingeri-los. Isso pode acontecer ao consumir alimentos mal lavados e carnes mal cozidas. Ao lavar a mão suja e contaminar, ao levar a mão suja e contaminada a boca, ou ao usar água contaminada para cozinhar, beber ou tomar banho. Uma vez dentro do organismo, a larva sai do ovo, cresce, transforma-se no verme adulto e se produz. Em muitos casos, alguns dos ovos são liberados com as fezes e podem voltar ao ambiente, caso não haja tratamento adequado do esgoto. No ambiente, esses ovos podem contaminar a água e os alimentos, fechando o ciclo. A larva de alguns vermes também pode contaminar o organismo humano, penetrando ativamente pela pele ou sendo ingerida em situações como as descritas para os ovos. Você percebeu que esses problemas de contaminação podem ser evitados? Todo cidadão tem direito ao saneamento básico, conjunto de serviços importantes em uma cidade, que inclui a rede coletora de esgoto, o tratamento da água, a coleta de resíduo, a limpeza das ruas e calçadas e o escoamento das águas de chuvas. Então, nós temos aqui uma estação de tratamento aqui de esgoto, né? Onde é levado todos os resíduos sólidos das nossas casas, que deveria ser. Mas ainda nós temos muitas situações, pessoal. Nós temos aqui a estação, então, de tratamento, onde muitas cidades ainda não contam com esse serviço, né? Muitos locais o esgoto é a céu aberto, sem nenhum tratamento, e muitos utilizam as chamadas fossas sépticas para colocar esses detritos, né? Então, o poder público, ou seja, prefeitos, governadores, deve dar condições para que a população tenha esse serviço de tratamento de esgotos aí, para evitar também a contaminação por verminoses. E aqui nós temos aqui algumas verminoses. Vamos falar nessa página 31 aqui sobre algumas verminoses, que olha o nome estranho aqui, né? Até difícil de falar. Ancilostomose ou amarelão. Então, conheça a seguir esses tipos de verminoses. Como que é esse tipo de verminose aqui? Verme causador, ancilóstomo, forma de contágio. As larvas deste verme, que vive em solos contaminados, penetram pela pele. Então, veja bem aqui, ó. Nós temos aqui uma fotinha aqui desse verme. Olha aí a boquinha dele aí, certo? E onde que pode aí ser contaminado por um desses vermes? Ó, observe que nós temos aqui o homem aqui, ele está fazendo aí o trabalho, né, no solo, e ele está descalço. Esse vermezinho, ele pode estar por aí, ó, nesse solo e penetrar pela pele, né, e causar aí, então, mal à nossa saúde. Então, nós devemos, nós temos aqui, então, que estar sempre calçados para evitar esses vermes. O ciclo de vida, né? O ciclo de vida desse verme. Ao penetrar no organismo humano, as larvas se desenvolvem em vermes adultos. Estes se reproduzem no intestino humano e os ovos são liberados nas fezes. Se não houver tratamento de esgoto, os ovos se desenvolvem em larvas no solo. Principais sintomas: fraqueza, indisposição,
palidez, pele amarelada, daí o nome amarelão. Como evitar? Andar sempre calçado, não entrar em contato com o solo contaminado, implantação de saneamento básico pelo governo para evitar a contaminação do solo. Então, nós devemos aí, não podemos ficar jogando aí, deixar que a água do vaso, né, da pia, ser jogada a céu aberto, né? Tem que ter uma fossa ou o governo fazer a rede de esgoto para que isso não contamine o solo, tá certo? Então, essa é uma das verminoses que nós temos aí. Olha o nome, tá? Anselistomose ou amarelão. Na página 32, nós temos aí mais algumas verminoses. As caridias, verme causador, lombriga. Então, aqui nós temos a lombriga, né? Geralmente aqui nós estamos em tamanho reduzido, mas cada centímetro aqui corresponde a 15 centímetros, tá certo? Então, forma de contágio que nós temos aí: ingestão de alimentos mal lavados, então tem que lavar os alimentos, né? Aqueles alimentos que a gente come crua tem que ser bem lavados. A ingestão de ovos presentes nas mãos sujas, contaminadas. Beber água contendo ovos. Então, essa é a forma de contágio. Então, se você for beber água aí, tome muito cuidado, que pode acontecer de ter alguns ovinhos aí nessas caridias aí, e depois você vai criar aí uma lombriga aí dentro da barriga aí é complicado. Ciclo de vida do verme. No interior do corpo humano, os ovos se desenvolvem. Os vermes adultos se reproduzem no intestino. Então, eles se reproduzem no intestino humano e os ovos são liberados nas fezes, podendo contaminar a água, o solo e os alimentos. Principais sintomas: falta de apetite, fortes dores de barriga e diarreia, náuseas e vômitos, emagrecimento. Como evitar? É fácil evitar isso aí, higienizar bem os alimentos, né? Ter muito cuidado. Lavar as mãos antes das refeições, beber somente água tratada e filtrada ou fervida. Implantação de saneamento básico pelo governo para evitar a contaminação da água e dos alimentos. Na outra página nós temos outro tipo de verminose também. Na página 33 nós temos a esquistossomose, verme causador, esquistossoma. Forma de contágio: penetração das larvas do esquistossoma através da pele. Ciclo de vida do verme: os ovos do esquistossoma são encontrados nas fezes de pessoas contaminadas. Se elas atingirem rios e lagos, os ovos se desenvolvem na água e dão origem às larvas, que se instalam em um tipo de caramujo. Após um tempo, as larvas abandonam o caramujo e ficam na água, podendo penetrar na pele das pessoas. Nos seres humanos, os vermes se desenvolvem e se reproduzem, fechando o ciclo. Então, nós temos que ter muito cuidado aí, né? Esses ovos, esses verminosos aqui, mostrando aí como que é o tipo de contágio, né? Então, os principais sintomas aqui da esquistossomose fraqueza, febre, dor abdominal e a diarreia, náuseas e vômitos. Tem também o aumento do volume do abdômen, o que é popularmente chamado de barriga d'água. A pessoa às vezes está barrigão aí a pessoa fala que a pessoa está com barriga d'água. Pode ser que está com esquistossomose. Então, às vezes a pessoa é magrinha e está com aquele barrigão. Então, é uma situação aí de se pensar aí, viu, pessoal? E a forma de contágio aí, vocês têm aí, então, a pessoa às vezes aqui está descalço, aqui próximo, né? O caramujo está por aqui
e ele se aloja no caramujo. E a pessoa, às vezes, pisa nesse caramujo, qualquer coisa assim, e ele acaba penetrando na pele. Como evitar? Não nadar ou utilizar água de lagos ou rios com caramujos. Proteger a pele ao encontrar em contato com rios ou lagos contaminados. Implantação de saneamento básico pelo governo para evitar a contaminação de rios e lagos. Então, se você estiver próximo a algum rio ou lago e encontrar alguns caramujos, tome cuidado, tá? Esse caramujo pode estar contaminado, então, com a esquistossomose e pode, aí, então, estar transferindo para vocês. Tome cuidado. Na página 34, nós temos a teníase também. Esse verme aí, teníase, né? O verme causador é conhecido como tênia, também conhecido como solitária. Forma de contágio: ingestão de carnes de porco ou boi mal cozidas que estejam contaminados com as larvas da tênia. Essas larvas são chamadas cisticercos. Cisticercos. Olha que nome estranho, né? Essas larvas são chamadas cisticercos. Ciclo de vida do verme. Os ovos da tênia podem contaminar a água e os alimentos. Quando esses ovos são ingeridos por porcos ou bois, eles se desenvolvem em larvas, que ficam alojadas na musculatura desses animais. Ao ingerir essa carne mal cozida, as larvas entram no organismo humano e se desenvolvem nos vermes adultos. Eles se fixam no intestino e lá se reproduzem. Os ovos são liberados nas fezes humanas. Então, pessoal, principais sintomas: dor abdominal e diarreia, náuseas, irritabilidade, indisposição. Como evitar? Alimentar-se somente de carne de boi e de porco muito bem cozida. Implantação de saneamento básico pelo governo para evitar a contaminação do ambiente com os ovos da tênia. Então, pessoal, carne bem cozida, tá? Bem passada, nada de comer carne crua. Na página 35 aí vocês têm algumas atividades para ser feita, tá bom? E aguardo vocês então essas atividades. E no próximo capítulo nós vamos falar sobre viroses. Por enquanto falando somente sobre verminoses, tá bom? Aguardo então aí as atividades de vocês e voltamos a nos falar novamente. Até mais.